Antes de nós inicializarmos a programação do microcontrolador, é importante que nós façamos uma introdução à linguagem C. Primeiramente, nós vamos falar sobre as variáveis. O que são variáveis? Podemos dizer que as variáveis são espaços reservados na memória para armazenar um tipo de dado. Toda variável deve ter um identificador, que seria o seu nome. Toda variável precisa ter um tipo de dado. O tipo de dado de uma variável determina o tamanho do espaço a ser reservado na memória. Esses dados podem ser modificados durante a execução do programa. Bem, toda variável possui um endereço na memória associado a ela. O endereço refere-se ao local onde serão armazenados os dados. Esses endereços não são conhecidos quando o programa está sendo escrito. Então, por isso, nós utilizamos os nomes para fazer referência a essa variável, ou seja, ao endereço. Bem, existem também algumas regrinhas para que nós possamos dar nomes às variáveis. Então, assim, as variáveis não devem conter caracteres acentuados ou C cedilha. Não devem conter espaços, não devem começar com um número, devem sempre começar com uma letra ou o símbolo de underscore. Por exemplo, nós temos aqui numa tabela 4 nomes aceitos e 4 nomes que não serão aceitos como variáveis. Então os nomes soma, valor, x1 e underline y1 são aceitos, enquanto int, um valor, um x e ponto y1 não serão aceitos. Ok, e como a gente pode definir o tipo de dado de uma variável? Bom, primeiramente, tipo de dado de uma variável determina o espaço que a variável vai ocupar na memória, como a gente já comentou. Determina também o conjunto de valores e de operações que uma variável aceita. Quais são esses tipos de dados? Nós temos aqui uma tabela com todos os tipos de dados disponíveis para o compilador CCS. Então, o primeiro tipo de dado, short int, int1 ou boolean. Qualquer um dos três tem um tamanho de 1 bit, e o seu intervalo é 0 ou 1. Na realidade, não tem como a gente reservar somente 1 bit. Nós sempre reservamos 8 bits. Porém, nesse caso, quando a gente declara uma variável com short int, int1 ou boolean, nós vamos trabalhar somente com 1 bit desses 8. Bom, o tipo de dado char ele vai reservar 8 bits na memória. Assim, o seu intervalo é de 0 até 255, ou seja, um intervalo de 256 valores. Signed int ou int8 também vai reservar um tamanho de 8 bits, porém o intervalo é de menos 128 até 127. Então nós vamos ter uma parte positiva e uma parte negativa. A indicação signed, na realidade, é um modificador de tipo. Esse modificador não precisa ser escrito. Então, se nós tivermos uma variável somente com tipo int, o compilador já entende que esses valores são signed, ou seja, podem ser negativos e também positivos. Enquanto uma variável do tipo unsigned int, se nós quisermos somente valores positivos, então nós precisamos usar agora o modificador de tipo unsigned. Então, unsigned int também vai reservar 8 bits na memória, porém agora valores de 0 até 255, valores somente positivos. Para 16 bits nós temos a mesma coisa, signed long int ou signed int 16. Então, mais uma vez, signed não precisa ser escrito, não precisa ser declarado. Então, se nós declararmos somente long int ou int 16, o compilador já vai entender que nós vamos ter valores negativos e valores positivos. Agora, então, de 16 bits. Portanto, o intervalo de menos 32.768 até 32.767. Enquanto unsigned long int e unsigned int 16, também de 16 bits, ou seja, esses tipos de dados vão reservar 16 bits para a gente na memória, porém somente valores positivos. Mais uma vez, o modificador de tipo unsigned precisa ser declarado se nós quisermos utilizar valores somente positivos. Temos também os tipos de dados de 32 bits, ou seja, que vão reservar 32 bits na memória de programa para a gente, que é o int32 ou signed int32. Aqui também a mesma situação é válida para o modificador de tipo signed. Então, valores negativos e valores positivos.
Agora, se nós quisermos somente valores positivos de 32 bits, então é necessário que nós declaremos unsigned int 32. Então, nesse caso, nós vamos ter 32 bits, porém, somente valores positivos. E o último tipo de dado, que é o tipo de dado float. Também vai reservar 32 bits na memória de programa, porém, nós vamos ter valores com ponto flutuante. Bem, então continuando, como que a gente vai fazer a declaração de uma variável? Nós podemos então utilizar o tipo da variável e o nome da variável seguido de ponto e vírgula. Lembrando que em linguagem C, o ponto e vírgula determina o fim de uma declaração, o fim de uma função, o fim de uma linha de comando. Então, por exemplo, nós temos aqui uma variável chamada x do tipo int, ou seja, uma variável que vai ocupar 8 bits na memória de programa, que pode ter valores negativos e positivos, então de menos 128 a 127, portanto 8 bits. Um outro exemplo, nós temos aqui uma variável do tipo char com o nome nome. Char também é um tipo de dado que vai reservar 8 bits na memória de programa e a variável chamada nome. Um outro exemplo, nós temos aqui unsigned int, o nome soma. Então, unsigned int, o tipo da variável, uma variável de 8 bits, somente valores positivos, portanto de 0 até 255, com o nome soma. Bem, uma outra maneira de nós declararmos uma variável seria o tipo da variável, o nome da variável, igual a um valor inicial para essa variável, seguido também de ponto e vírgula. Por exemplo, nós temos aqui uma variável x, ou seja, com nome x, do tipo int, porém 8 bits, valores negativos, valores positivos, só que agora a gente já está inicializando essa variável. Então nós estamos dizendo que esse espaço reservado na memória vai ter o valor 0. Um outro exemplo, uma variável chamada letra, com tipo de dado char, 8 bits, igual ao caractere A. Então, quando nós vamos declarar um caractere somente para uma variável, nós precisamos colocar entre aspas. Essas aspas são simples, ok? Então, nesse caso, nesse espaço reservado que vai conter a variável chamada letra, nós vamos ter o valor equivalente ao código ASCII do caractere A. Bem, um outro exemplo, uma variável chamada soma, do tipo unsigned int. Nós estamos inicializando essa variável chamada soma, com valor 10. Bem, nós temos também as variáveis globais. O que seriam as variáveis globais? Essas variáveis elas são declaradas logo no início do programa e elas valem para todo o conteúdo do programa, ou seja, em qualquer lugar elas podem ser utilizadas. Então nós temos aqui duas variáveis, uma do tipo int chamada conta, outra do tipo unsigned int chamada c. E logo em seguida nós temos uma função. Essa função é a função principal, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela futuramente. Nessa função, nós estamos inicializando a variável conta com valor 10 e a variável c com valor 2. Portanto, as variáveis globais valem em qualquer parte do programa. E nós temos também as variáveis locais. Essas variáveis são declaradas dentro de uma função e só valem dentro dessa função. Então nós temos aqui como exemplo duas variáveis também. Uma variável do tipo int chamada conta, outra variável do tipo unsigned int chamada x, inicializada com valor 1. E dentro dessa função, somente dentro dessa função, nós podemos utilizar essas duas variáveis. Então nós estamos aqui atribuindo o valor de x à variável conta. Então, x vale 1, conta passa a ter 1 também.